Era século XIX, quando Francisco de Goya pintou o quadro chamado Duelo a Garotazos, ou Larinha. Nesse quadro aparecem dois sujeitos, aparentemente com muita raiva um do outro, de frente um para o outro, pelos movimentos corporais e pelo objeto que utilizam nas mãos, eles estão violentando-se duramente um ao outro. E você vê na expressão do olhar que eles estão pensando qual será o próximo golpe mais mortífero possível que darei para acabar com esse meu oponente. E a coisa mais interessante do quadro, a lição que vai nos ensinar o Francisco de Goya, relembrada por Michel Serres, é que enquanto essas duas pessoas se movimentam para se atacarem uns aos outros, eles estão agora como eu, sendo tragados, engolidos pela areia movediça que os circunda. E esse quadro é uma alegoria de nosso tempo. Estamos a todo momento buscando estratégias, mexendo com o nosso planeta, sem levar o próprio planeta em consideração. É por isso que o autor vai falar da biogeia, que é a necessidade de ouvir o planeta como participante direto. Esse assunto também já foi trabalhado por Bruno Latour, quando vai falar do Parlamento das Coisas. É uma outra obra que também indico aqui para vocês, mas de todo modo, o que precisamos é escutar e aprender a ler bem os sinais da natureza. Caso contrário, continuaremos fazendo o que temos feito até o momento atual. Depredado e retirado da natureza tudo aquilo que parecia imprescindível para a sobrevivência de uma única espécie. A velocidade com que fazemos isso faz com que tenhamos caracterizado, no tempo presente, o equivalente a uma era geológica das transformações feitas por uma espécie, entre tantas que habitam o planeta. Essa era geológica chama-se Antropoceno. Então, Michel Serres vai nos dizer que diante desse humano infinito em ideias e possibilidades de desdobramentos teóricos, oníricos, etc., convive um mundo absolutamente finito. O autor vai nos colocar na perspectiva de 3 momentos em que essa relação foi estabelecida de formas diferentes. O primeiro momento, ou o primeiro ato, como ele assim configura, ele vai chamar de antiguidade. E na antiguidade, por mais sábios que existissem entre nós humanos, todos eles sabiam a diferença entre aquilo que nós poderíamos governar ou modificar e aquilo que era muito maior do que nós. Pensando a partir de uma outra perspectiva, a natureza, ou seja, o ambiente que nos comporta, havia lugares que não poderíamos tocar nem mexer, porque eles eram muito maiores, muito mais poderosos do que nós. O segundo momento, o segundo ato de que nos fala o Michel Serres, é aquele que inaugura a Era Moderna. O período histórico modernidade é caracterizado, entre tantas modificações que fizemos, a ampliação de nossa capacidade de interferir na dinâmica da vida do planeta, que comporta a todos nós, mas naquele instante histórico é como que uma arrogância maior do humano, o humano que data as coisas, dá nome às coisas, determina os períodos. Esse humano começa a administrar, segundo sua própria avaliação, o planeta, o contexto, e a realizar uma série de modificações aceleradas na dinâmica deste espaço, desse lugar que ele habita. É na modernidade que as cidades começam a se tornar o lugar de confluência de muitos humanos ao mesmo tempo, ao lado da paisagem natural que cada vez mais rapidamente começa a ser modificada. O terceiro ato marca a hora exata do contemporâneo. Finalmente dependemos das coisas que dependem de nós. Como é que se dá essa relação? É que nós já interferimos tanto na dinâmica própria da natureza, uma única espécie interferiu mais na dinâmica do planeta Terra em alguns pares de séculos do que qualquer outra espécie que tenhamos catalogada já tenha feito. Então, nós movemos, modificamos, mudamos, alteramos a paisagem que, por si própria, altera-se e modifica o nosso jeito de ser. E isso já está aí sinalizado muito fortemente nas mudanças climáticas. Nós já percebemos a mudança, a elevação na temperatura, nós já sabemos na prática que há uma grande
quantidade de bichos e animais de outras espécies que já não existem mais. Nós já sabemos que determinadas intervenções humanas aceleraram, por exemplo, o processo de desertificação, lamentavelmente tão cotidiano no território do Nordeste brasileiro, por exemplo. Essa relação de interdependência tem a ver com aquilo que chamamos de antropoceno. Nenhuma era geológica foi tão veloz em modificação do exterior da natureza, portanto também do nosso interior, como a que se dá a partir da presença, da instalação do Homo sapiens neste planeta. Todas as vezes que vejo novas intervenções e mudanças e transformações no planeta, eu sempre relembro o quadro de Francisco de Goya, desde que li Michel Serres. Prestemos bem atenção até onde estamos preocupados demais com situações pontuais entre humanos e esquecendo do contexto, do entorno do planeta.